Então, pessoal, boa noite de mais uma vez, agora bem formal, dizendo boa noite para vocês todos. A nossa aula começou a ser gravada a partir desse momento. Então, qual que é o andamento da nossa noite? O andamento da nossa noite é o último grupo fazer a apresentação do seminário, que vai falar sobre a questão ali de hormônios, gestação, né? E depois a gente vai estar fazendo a apresentação da nossa prática, onde cada um de vocês recebeu uma determinação de uma estrutura de um corte histológico. Então, vocês vão estar apresentando aí cada um a sua estrutura. Eu acho que vai ser bem bacana essa parte. Eu quero aproveitar para deixar avisado que semana que vem, então, nós temos a nossa prova, né? Mas a Pro vai passar todas essas informações por e-mail no final de semana, não se preocupem. Mas eu já vou deixar aqui também registrado que a gente está gravando. Então, na semana que vem nós temos a nossa prova. Eu vou elaborar essa prova, então é um modelo da minha prova, vai ser elaborada por mim. Ela vai contemplar a unidade 3 e a unidade 4, tá? Nessa prova, vão ser 10 questões, novamente, de múltipla escolha, como muito parecida com aquela que a gente fez do primeiro bimestre. E, novamente, eu vou estar encaminhando essa prova para vocês pelo AVA, como foi feito do primeiro bimestre, e vocês vão estar me devolvendo essa prova pelo e-mail do AVA, também, como vocês fizeram no primeiro bimestre. E vocês também vão ter 48 horas para estar desenvolvendo isso. Então, na quarta-feira, eu já vou estar colocando no AVA essa prova, e vocês têm até sexta-feira para me devolver essa prova pelo e-mail do AVA, o e-mail institucional da Pro. E na sexta-feira, eu já vou estar postando essa nota no AVA, para vocês também já saberem quem vai precisar fazer segunda chamada, quem não vai precisar, enfim. Aí para a gente conseguir continuar se organizando com o calendário a partir da semana que vem. Pessoal, é importante que vocês façam as atividades virtuais, deixem o AVA em dia, porque isso tudo contabiliza pontos, isso tudo é uma forma de vocês estarem revisando o conteúdo, já estudando para a prova, né? Então, deixem as atividades virtuais em dia, façam as atividades do livro, certo? Que a gente veio fazendo durante esse bimestre. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem, por e-mail ou pelo WhatsApp, que a Pro sempre está respondendo, tá? Mas é importante estar tudo em dia para que a gente não tenha problemas agora nesse finalzinho do semestre, certo? Então, Matheus, você é o porta-voz do teu grupo, praticamente, porque os teus amigos ou mandaram áudio ou a Naira talvez não vá aparecer. Pode começar a tua apresentação, pode ser? Pode ser, tá carregando. Não tem problema. Vai começar com essa parte da Paola. Tá. Boa noite, meu nome é Paola e eu fiquei com a parte de excitação. Os hormônios que ajudam a mulher a sentir desejo são denominados estrogênios e androgênios. Os andrógenos são considerados como hormônios masculinos, mas o corpo da mulher também produz eles em pequena quantidade. Metade deles no corpo das mulheres são produzidos pelas glândulas suprarrenais e os ovários também produzem o restante. Após a menopausa, as glândulas adrenais continuam produzindo os hormônios, mesmo que depois os ovários parem de produzi-lo em quantidade suficiente para manter o desejo sexual. A maioria das mulheres mantém o desejo sexual mesmo quando seus corpos estão em processo de alterações hormonais, como durante o ciclo menstrual, a gravidez, a menopausa ou com o uso do anticoncepcional.
O papel do estrógeno. Ele ajuda a manter a vagina úmida e flexível, o que ajuda quando a mulher está sexualmente excitada. Quando começa a excitação, a vagina fica mais longa e mais larga. As células que revestem a vagina secretam gotículas de líquido, que são os lubrificantes, que faz com que ela fique mais escorregadia, ajudando na penetração. Essas alterações dependem do hormônio estrogênio. Se os níveis dele em uma mulher são baixos, como após a menopausa, essas mudanças na vagina podem ocorrer mais lentamente. Sem o andrógeno, a camada de células que cobre a vagina fica mais fina, as paredes vaginais perdem a sua elasticidade e a vagina pode ficar um pouco apertada e seca, mesmo se você está muito excitada. Isso é chamado de atrofia vaginal. E agora a Paola. Não, a Solange. A Solange, tá. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre fecundação e a formação do embrião. O óvulo sofre sua primeira meiose na fase folicular, na hora que ele está sendo amadurecido. Depois que é liberado no processo de ovulação nas tubas uterinas, ele vai sofrer sua segunda meiose, mas somente se ele for fecundado. Esse óvulo vai ter o núcleo contendo os gametas da mulher, que são 23 cromossomos, que são chamados de N, células haploides. O espermatozoide do homem tem um acromossomo, que é como se fosse a cabeça do espermatozoide, que contém enzima. O espermatozoide tem que chegar até o núcleo do óvulo para completar a sua meiose. Para isso, ele vai ter que romper a parede do óvulo, que é a zona pelúcida e a coroa radiada. E quando ele rompe essa barreira, ele não vai ter mais esse cromossomo, essa cabecinha do espermatozoide. Daí, vai liberar o seu núcleo dentro do óvulo, e o núcleo do espermatozoide também tem 23 cromossomos, que também é N, e células haploide. Daí, quando junta o cromossomo da mulher e o do homem, vai ter duas células N, ou seja, vai ser um diploide, célula diploide, que é chamada de zigoto. A partir da formação do zigoto, vai começar a ter mitose sucessiva. Essas células de 46 cromossomos vão ser divididas em duas células idênticas, em um processo chamado clivagem, que é um processo de divisão, um processo de mitose. Do zigoto, que é uma célula, forma-se duas células com 46 cromossomos. Dessas duas vão se formar 4, dessas 4 vão se formar 8. A partir de 8 a 64 células, em média, o nome dado é célula mórula. A mórula é formada aproximadamente 3 dias após a fecundação. Ela vai migrando até entrar no útero e vai se transformar em uma blástula, que é uma célula oca contendo líquido que vai se implantar na parede endométrio. Quando isso acontece, esse processo chama-se nidação e vai formar uma célula chamada trofoblastos. Ao se implantar na parede endométria, ele vai formar umas células juncionais, que vai ser responsável principalmente pela formação da placenta. E essas células juncionais são chamadas de cincioblastos. E os cincioblastos vão produzir substância chamada HCG, que o HCG é muito importante, pois ele estimula o corpo lúteo a produzir progesterona para manter o endométrio espesso. Mantendo o endométrio espesso, ele vai dar nutrição ao trofoblasto e ele vai crescer e formar o embrião. Só um pouquinho, Matheus. Gente, ali quando ela começa a falar sobre a cabeça do espermatozoide, é acrossomo, tá? Ou acrossoma, conforme o autor ali, ó, acrossoma ou acrossomo, tá? Não é cromossomo, mas não tem problema, a Pro entendeu, tá? Mas é acrossoma. E aí lá dentro
que tem esse núcleo N, que é diploide, com 23, né? Que vai se unir com os 23 lá do óvulo, que também é haploide N, e nessa fusão une o N com o N, gerando 2 Ns, que vai gerar um diploide com 46, que é o zigoto, tá? Mas é acrossoma ou acrossomo. Beleza, pode continuar. Então, agora eu vou falar sobre os trimestres gestacionais. A gestação é dividida num período de 9 meses, geralmente é normal, e esses 9 meses são divididos em 3 trimestres. No primeiro trimestre da gestação, o corpo da mulher vai começar a se adaptar para sofrer uma grande mutação, que será a concepção de um outro corpo dentro dela. Por isso, você tem um aumento do metabolismo, vai ter um aumento da frequência cardíaca, já que o feto no interior da mulher vai necessitar de mais sangue, além de ter um aumento da frequência respiratória, do volume sanguíneo da mulher, e o aumento do útero para que o feto possa se alojar nele. Já no segundo semestre, a gente vai ter uma dilatação da cintura devido à expansão da borda da pelve. E isso pode causar umas formações no corpo da mulher que vão levar para a vida toda, né? Estrias, outras formações. No segundo semestre também vai ter um aumento das secreções gástricas, já que acontece um relaxamento da musculatura intestinal. Não, tem uma diminuição das secreções gástricas, desculpa. Também vai ter um aumento da frequência de evacuação, já que vai ter algo pressionando o sistema. Vai ter uma diminuição da frequência de evacuação. Também vai acontecer uma diminuição do refluxo esofágico e a azia, por causa que vai ter de todas as interações metabólicas que vai estar ocorrendo no corpo da mulher. Já no último trimestre, vai acontecer uma maior pressão no diafragma da mulher. Também vai acontecer uma pressão nas costelas, o que vai influenciar, essas duas coisas vão influenciar na respiração dela. Ela vai precisar se esforçar mais para respirar, vai se sentir mais cansada. Também vai acontecer uma distensão da pelve do quadril para acomodar o bebê no interior da mulher, e isso vai causar muitas dores nas costas, pode causar vai causar também vai causar bastante vontade de urinar na mulher por causa da pressão na bexiga, além de nas mamas já ocasionar uma maior secreção do colostro. Já na hora do parto, o parto, no caso normal, ele vai ser um processo involuntário do corpo da mulher, conduzido pelas partes irracionais do corpo da mulher, ou seja, o hipotálamo e a hipófise. Quando o parto acontece, vai ter uma maior ação do neocórtex, e para que a mulher consiga liberar o bebê, vai ter uma maior liberação de hormônios como a ocitocina, que vai ser responsável pela contração do músculo, e futuramente vai ser responsável pela injeção do leite, que servirá como alimento do bebê, para o bebê. Assim, tem maior liberação de endorfinas no organismo da mulher na hora do parto para reduzir as dores, e a ação das prostaglandinas, que irá fazer a dilatação do útero também. Seria isso, agora da Bruna. Gente, se a gente para pensar, é porque é tudo tão natural, a gente convive com uma gravidez, assim, de uma forma muito natural, né? As pessoas querem ter filho, engravidam, e aquela barriga vai crescendo, e vai acontecendo essa modificação toda que o Matheus comentou no corpo da mulher, e depois esse corpo da mulher, junto com seus hormônios, começam a preparar esse corpo para um parto, seja ele parto natural ou mesmo que vá para uma cesárea, né? Ou também agora já tem esses outros partos humanizado, que a mulher já se prepara toda, enfim.
Mas se a gente parar para pensar mesmo, é tudo muito perfeito, né? É tudo muito perfeito, um bebezinho se formando, nascendo perfeito. É uma engrenagem, assim, sem explicação, né? De tão perfeito que é tudo isso, gerar uma vida e aí acontecer, que nem o Matheus falou, essas marcas no corpo da mulher que muitas vezes ficam para sempre, né? Estrias, enfim, mas tudo vale a pena, porque aí quando você vê aquele bebezinho e você olha para aquele filhinho, esse filhinho é meu, né? Nossa, aquela estria não te remete a nada, né? Mas muito legal, é isso aí, Matheus. Gostei dessa foto aqui desse boneco, mas você pegou da internet, não é ali na faculdade, não, né? Não, porque eu não estou reconhecendo essas pessoas aqui. Faculdade é um pouco diferente, mas tem um assim. Tem. E eu também não estava reconhecendo essas pessoas. Mesmo pela internet. É interessante também, na hora do parto, acontece a liberação da ocitocina, e essa ocitocina vai durar a vida toda da mulher, que é o que cria o laço da mulher com o bebê, e os níveis nunca mais voltam aos normais. Ai, gente, olha, é muito bom, é muito bom. Olha, eu vou mostrar para vocês meu bebê. Ju, vem cá. Vem aqui, vou mostrar você para os meus alunos. Hein? Não precisa ter vergonha. Olha o meu bebê, gente. Vocês vão conhecer meu bebê. Não, tira esse capuz. Para, não quero assim. Olha aqui como ela quer aparecer. Vai, tira esse capuz daí. Olha aqui meu bebê, pessoal. Oi. Esse é o meu bebê. Essa aí que me deixou cheia de estria. Não, mentira, filha, mentira. É bullying. Legal, gente, vamos lá. Vamos continuar aí. Foi um momento de descontração agora. É que meu bebê apareceu para comer. O meu bebê, ele não mama mais. Vai, pode falar, Matheus. Agora a parte da Bruna. Métodos contraceptivos. Para as mulheres, a gravidez pode ser um motivo de muita alegria e para outras ela é indesejada. E é necessário o uso de contraceptivo por mulheres que têm uma vida sexual ativa. Existem vários métodos e alguns deles são a camisinha masculina e feminina, dispositivo intrauterino, que é o DIU, a contracepção hormonal e injetável, oral e também cirurgia, que é a vasectomia e laqueadura. E apesar de todos esses métodos, é necessário uma indicação médica para ver qual é o melhor para ser utilizado. Alguns métodos são reversíveis e já outros não. E os métodos, eles são classificados em dois, que os que eu citei antes são os métodos de barreira e tem os métodos comportamentais, que incluem a tabelinha, a temperatura basal, o muco cervical e o coito interrompido. A gravidez indesejada, ela não é a única preocupação das pessoas que têm uma vida sexual ativa. As doenças sexualmente transmissíveis, os DSTs, são transmitidos pelo ato sexual sem preservativo com uma pessoa que já esteja infectada por algum vírus. Geralmente, elas se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas nos órgãos genitais, em ambos, independente, mulher e homem. E alguma das doenças não aparecem sintomas, mas é muito importante informar o médico sempre que tiver algum risco. Agora eu falo alguma das doenças sexualmente transmissíveis, que é a tricomoníase, gonorreia, clamídia, sífilis, cancro mole, herpes genital, donovanose, linfogranuloma, venério e o HPV. Para a prevenção dessas doenças, o método mais eficaz é o uso de preservativo nas relações sexuais. Seria isso. Daí a Naira, acho que não entrou, né? Não entrou. O microfone da pessoa está desligado. Ó, bem louca. Ô, Matheus, ela não entrou e ela não fez nada, né? Não fez nada. Então infelizmente, eu não vou poder dar uma nota para uma pessoa que não se organizou, teve bastante tempo para se organizar, porque vocês foram os últimos, né? E quem quer participar poderia estar procurando vocês, enfim. Gente, com relação à questão dos preservativos ali, dos métodos de você estar
evitando uma gestação, nós temos vários, né? Então, hoje em dia, essa história de que aconteceu, isso aí é historinha para boi dormir, né? Porque você tem muitas formas de estar evitando uma gestação. Então, as pessoas precisam ter essa consciência, né? Justamente porque, às vezes, você é jovem ou você está num momento que não é o momento para estar tendo um filho, então você tem que ter essa consciência muito grande. E, além disso, se você utiliza o preservativo, você vai estar evitando todas essas doenças e mais tantas que a Bruna, né? Foi a Bruna que falou agora por último, comentou sobre as doenças, né? Tem doenças ali da listagem da Bruna que são doenças mais graves. Então, por exemplo, uma sífilis é uma doença mais grave, porque ela tem os 3 estágios, né? Então, o primeiro estágio é um estágio, por exemplo, na mulher, é quase que imperceptível, porque como o órgão da mulher ele é um órgão mais interno, mais protegido, a gente não fica observando com frequência, diferente do órgão masculino, que é um órgão externo e que se enxerga cada vez que vai no banheiro para fazer xixi, está enxergando o seu órgão genital, né? Então, é diferente. Então, para a mulher, a primeira fase, ela é uma fase praticamente imperceptível. Para o homem, não. Ele pode perceber umas berruguinhas, umas manchinhas, mas é algo que não dá coceira, é algo que não tem ardência, é algo que não tem dor e que logo some. Então, o homem, ele acaba que não dá bola, né? Diz, não era nada. Então, isso é a primeira fase. Depois de um tempo, vem a segunda fase. E aí, a doença já vem mais forte, né? E é normalmente quando a gente começa a fazer o tratamento. Normalmente, as pessoas começam a fazer o tratamento na segunda fase. Porque como a primeira fase a gente não tem uma percepção tão grande e não dá tanta bola para aquilo ali, e mesmo que você tenha verificado uma manchinha, uma berruguinha, como aquilo não deu dor, não deu ardor, nada, você não deu bola e aquilo sumiu e pronto, passou, normalmente as pessoas começam um tratamento na segunda fase, né? Que bom quando as pessoas começam o tratamento na segunda fase, porque quando ela vai para a terceira fase, aí é grave, muito grave, porque ela acomete órgãos internos, além dos nossos órgãos genitais, né? Então, ela pode trazer complicações muito graves. E uma mulher, por exemplo, gestante com sífilis, nossa, pode trazer muitos prejuízos para esse bebê em formação. Então, a sífilis é uma doença grave, né? Se a gente for falar de uma clamídia, que também é uma DST, já é uma doença tranquila, né? Todo mundo tem a clamídia, todos nós, neste momento, temos a clamídia no nosso corpo. E ela vai se manifestar quando a gente... Não, gente, não é a clamídia que a Pro quer falar. Quero falar da Cândida albicans, o nome dela, do micro-organismo, tá? A clamídia, ela também é uma DST, mas ela não chega a ser, assim, trazer questões, feridas, muita purulência como a sífilis. Ela traz um pouquinho de corrimento, mas o grande problema da clamídia é que ela é abortiva, tá? Então, uma das grandes causas da clamídia é que ela é abortiva. Mas não era a clamídia que a Pro queria falar. A que a gente tem, que também é uma DST que está aqui convivendo com a gente, é a Cândida, né? A Cândida albicans, que ela vai se manifestar quando? Ela vai se manifestar quando a tua resistência baixar, ou quando você estiver muito estressado, né? Então, ela se manifesta. Então, ela se manifesta com coceira, desagradável, quem já teve sabe o que a Pro está falando, e ela se manifesta também com um corrimento meio talhado, assim, parece um leite talhado, né? Então, é uma DST bem tranquila para tratar,
muitas vezes tem um remedinho oral, as meninas passam um creme intravaginal, e aí tem que fazer o tratamento, os dois. O casal precisam fazer o tratamento da Cândida, né? Mas aí tem várias outras, tem o HPV, né? O HPV agora ela tem a vacina, ela já tem a vacina há muitos anos, né? Há muitos anos a vacina já existe, mas pelo SUS distribuindo a vacina há alguns anos, né? Há alguns anos que o SUS vem distribuindo a vacina do HPV, que é muito importante, então, a gente fazer esse quadro vacinal, a criança, né? A menina, eu acho que começa com 9 anos, se eu não me engano, o quadro dela, e o menino, eu acho que começa com 11 anos. Se a Pro não se engana, é isso aí, a menina é com 9 e o menino é com 11. Então, tem que manter, mas temos várias outras, né? Até temos o HIV, eu nem lembro se a Bruna colocou ali na nossa listinha, nós temos o HIV também como uma DST, e o HIV também, ele hoje existem muitas pessoas que possuem o HIV, mas não possuem a AIDS, né? Porque a gente tem que ter a gente tem que conseguir separar muito bem o que é ter HIV e o que é ter AIDS, né? Eu ter HIV significa que eu estou contaminada com aquele vírus, e eu ter AIDS significa que eu estou doente, né? E nós temos aí milhares de pessoas que possuem o HIV, mas não estão doentes, no sentido de estar trazendo um corpo definhando, porque vocês são jovens, né? A gente não teve muito contato, mas pelo que eu me lembre, vocês são jovens, né? Mas o HIV, quando ele entrou, na década de 80, quando ele entrou no nosso país com tudo, as primeiras pessoas que morreram de HIV e que saíram na imprensa, porque a gente via isso a partir da imprensa, né? Então, quem a gente via definhando? A gente viu definhando um Cazuza, a gente viu definhando um Renato Russo, a gente viu definhando um Lauro Corona, então a gente viu definhando artistas, né? Que hoje a gente não vê mais isso. É muito difícil a gente ver uma pessoa com HIV definhando. Inclusive, é muito difícil o óbito ser por HIV. O óbito, ele vem por uma doença oportunista. Então, ele era portador do HIV, mas morreu de tuberculose. Ele morreu de pneumonia. Ele morreu de uma doença oportunista que agrediu aquele corpo imunodeprimido, né? Então, a gente tem várias doenças aí que a gente pode estar controlando e cuidando através do método do preservativo, que é hoje o mais eficaz, principalmente para a questão das DSTs, e ajuda muito na questão da gestação, né? Então, gostei muito. E essa parte do hormônio, que foi falada bem lá no início, é uma parte também bem interessante, porque todo esse hormônio, ele vai estar mudando também, por exemplo, o corpo da mulher, você está pronta para ter um parto normal, ou o teu corpo dá o clique na hora de começar a realmente produzir esse leite, né? Porque vai ter um bebê que vai precisar amamentar. Então, a gente tem todos esses hormônios que vão estar envolvidos nesse corpo da mulher durante a gestação e na hora do parto, né? Então, essa questão hormonal, ela também é bem importante. Até tem um monte de mulheres que, quando elas estão com esses hormônios baixos, elas nem conseguem manter uma gestação, né? Elas têm abortos por repetição. Por quê? Porque o hormônio que está ali tentando sustentar essa placenta está fraco, o nível dele está baixo. E aí essa mulher, ela tem abortos, às vezes sem explicação. Então, também é muito importante essa questão hormonal no primeiro trimestre da gestação, para que a gente consiga manter esse zigoto que começou a divisão celular, que eu acho que foi a Solange que comentou sobre a divisão celular, que daí começa a mórula, aí tem a blástula, a gástrula,
Isso tudo vocês vão aprender numa outra disciplina, né? Mas, assim, esse hormônio, ele precisa estar ok, porque senão você não vai conseguir manter um embrião ali em formação, né? Mas eu gostei muito da apresentação de vocês, Matheus, mesmo sendo assim, com muitas gravações, uma amiga faltando, eu acho que vocês conseguiram passar o recado. Turma, depois que a Pro falou, alguém tem alguma pergunta? Para o Matheus, não para mim. Ninguém tem pergunta para o Matheus? E alguém tem uma pergunta para mim? Ninguém? Ah, que ótimo! Então tá bom. Então, Matheus, parabéns, tá? Com isso, a gente encerra os seminários e a Pro vai postar essas notas hoje do seminário, certo? Então, vamos começar a nossa aula prática. Qual vai ser a forma da aula prática? Vai ser assim. Por exemplo, vou falar na Bianca, que aqui da ordem alfabética é a primeira que aparece para mim. A Bianca vai dizer qual é o corte dela. Por exemplo, meu corte é uma lâmina do tendão, tecido conjuntivo denso. Ela vai dizer para a gente o que é que ela está mostrando. Ou é o corte é uma lâmina do tendão, um fibroblasto e um fibrócito, enfim. Vai mostrar e aí vai falar sobre o fibroblasto ou sobre o fibrócito, tá? Então, quem quer começar? Eu começo qualquer coisa. Então, vamos lá, Bianca, pode começar. Eu vou desligar meu microfone aqui, tá? Eu tenho o meu e o da Laila daí para apresentar que ela me mandou. Tá bom, Bianca. E você sabe qual é o corte dela? É o tecido, a lâmina do tendão também. Ela me mandou aqui. Eu só não sei específico. Mas ela fez um áudio. Fez um áudio, aham. Beleza, pode botar então. Tá, eu vou começar pelo meu, daí eu apresento o dela. Tá aparecendo? Tá. Tá, então tá aparecendo. Sobre a lâmina do tendão do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido de conexão composto de grandes quantidades de matrizes extracelulares, células e fibras. Suas principais funções são fornecer sustentação e preencher os espaços entre os tecidos, além de nutri-los. Existem tipos especiais de tecido conjuntivo, cada um com uma função específica. Isso varia principalmente de acordo com a composição da matriz e o tipo de células presentes. Os tipos de tecido conjuntivo. A classificação dos tecidos conjuntivos podem ser feitos de acordo com o material e o tipo de célula que compõe. A matriz celular, que é a substância entre as células, tem consistência variável. Ela pode ser gelatinosa, tecido conjuntivo frouxo e denso, líquida, tecido conjuntivo sanguíneo, flexível, do cartilaginoso ou rígida, do ósseo. Bom, falar um pouquinho mais sobre as funções dos tecidos, um pouco mais das funções. Os tecidos conjuntivos, como eu disse, eles apresentam inúmeras funções conforme os seus diferentes tipos, podendo destacar a sustentação, que eu tinha falado, preenchimento, elasticidade, a proteção contra os impactos, o armazenamento de gordura e íons, a defesa do organismo e o transporte de gases e nutrientes, e entre outros. Foi isso que eu separei do tecido conjuntivo. Tá. O tecido conjuntivo do tendão.
É do tendão, Bianca? Isso, do tendão. Ok. E agora você vai mostrar o da Laila. Vou. Tá bom. Eu não sei se vai dar de escutar, que o áudio dela ficou bem baixo. Ai, meu Deus. Tá, vamos ver. Tá, eu vou ver se eu consigo aumentar aqui. Peraí. Tá bem ruim. Eu vou ver se eu... Tá. Sobre os fibrócitos. O fibrócito é um fibroplasto Melhorou. Melhorou? Melhorou. Então agora põe desde o início. que Tá, não peraí. parou de produzi-las totalmente. Oi, boa noite. Eu vou falar sobre os fibrócitos. O fibrócito é um fibroplasto que tem menor atividade sintetizante de proteínas, mas que não parou de produzi-las totalmente. Eventualmente, se houver um estímulo adequado, como, por exemplo, nos processos de cicatrização, em que a síntese de colágeno é intensa, o fibrócito volta a transformar em fibroplasto. A diferença entre fibroplasto e fibrócito. Os fibroblastos são as células mais jovens, têm uma intensa atividade de síntese e têm um citoplasma abundante com vários prolongamentos em núcleo ovoide. O fibrócito é o fibroplasto velho. Ele é mais delgado, fusiforme e são em menor número que o fibroplasto. Isso aí. Então, Que ela dela me é o mandou foi- fibroblasto, né? Uhum. Muito bom. Gostando dos desenhos. Denise, quer apresentar você, querida? Pode ser, prof. Então, tá bom. Apresenta primeiro a da semana passada, mostra o teu desenho e tal, e escolhe uma região ali para você estar falando para a gente sobre ela, e aí depois você apresenta a de hoje, pode ser? Pode. Então, tá bom. Eu acho que eu vou ficar chamando vocês pela minha ordem alfabética aqui, ó. Depois pode ser o Felipe? Pode ser. Então tá. Então, depois da Denise. Apareceu a imagem aí? Apareceu. Tá, essa é a lâmina da aula passada, que tem epiderme, derme, hipoderme. E eu vou escolher uma aqui para falar. Tá bom. Vou falar sobre a epiderme. Pode ser. Ela apresenta várias funções nas regiões jovens das raízes. A epiderme é especializada em absorção de água. Para desempenhar essa função, ela apresenta paredes celulares delicadas. Só coloquei isso, prof. Tudo bem, Denise. Pode ser da epiderme. Ok. Eu vou anotar aqui.
E a de hoje, qual é a tua estrutura? Só um minuto, vou colocar outra aqui. A tua estrutura... Eu me lembro do teu desenho, que você mostrou na semana passada, porque você confundiu, né? Eu me lembro, só não lembro qual era a tua estrutura. Tá aparecendo a epiderme de novo. Como que faz para tirar essa e colocar a outra? Não sei. Ai, meu Deus. Não Calma. tá perguntando para a pessoa mais correta. Não. Tô perdida aqui. Peraí. Você tá no celular? Isso, peraí, que tá virado. Eu vou só desvirar. Deu certo agora. Pronto, apareceu agora? Apareceu. Então, o teu da ossificação intramembranosa, né? Isso. Eu fiquei com essa lâmina, que é da ossificação intramembranosa, onde vai ter os osteócitos, tecido ósseo primário, osteoblastos, a matriz, osteoide, fibras de colágeno e o mesênquima. E a parte que a professora pediu para mim falar foi sobre os osteócitos, que são principais células do osso maduro, responsável pela manutenção da matriz óssea. Só isso, prof. Gente, vocês estão vendo ali no desenho dela, os osteócitos? Parece aquelas estrelas ali, ó, né? Elas são dentro desse rosa, ali, tem essas que parecem umas estrelas com um nuclinho no meio, são os osteócitos. Então, esses osteócitos, eles estão protegidos pelos osteoblastos, né? Então, olhem lá, os osteócitos são esses daqui. Pessoal, quando eu mexo o meu mouse aqui e estou mostrando para vocês, vocês enxergam isso ou não? Não. Não. Não, né? Pois é que eu estou mostrando aqui. Mas tudo bem, vocês conseguiram verificar ali onde é que está, né? Os osteócitos ali da ossificação intramembranosa. Muito bom, Denise, gostei. Vou anotar aqui também a tua ossificação. Perfeito. Então, agora pode ser o Felipe. Ok. Qual vai ser a tua estrutura? A minha vai ser a lâmina do tendão, que é o tecido conjuntivo denso. Eu vou falar sobre o fibroblastos. Perfeito. Apareceu? Ainda não. Agora sim. Beleza. E bonito o teu desenho também. Nada. Deixa eu ver. Vou falar sobre o fibroblastos. Aí o meu desenho, ele está mostrando as fibras colágenas, que são essas partes em rosa e branco. E cada parte meia roxinha dessas daí é os fibrócitos, que são células produtoras das fibras. Então, o que é o fibrócito, né?
é a célula constituinte do tecido conjuntivo e sua função é formar a substância fundamental amorfa. Tem um citoplasma ramificado e rodeado de um núcleo elíptico, contendo 1 a 2 nucleolos. Os fibroblastos ativos podem ser reconhecidos pela abundante ocorrência de retículo endoplasmático. A sua função. A sua principal função do fibroblasto é sintetizar colágeno e elastina, além de proteoglicanas, glicossaminoglicanas e glicoproteicas, que farão partes da matriz extracelular amorfa, sendo, portanto, o principal responsável pela formação das fibras e do material intercelular amorfo. Esse amorfo é um termo para designar os componentes não celulares da matriz. Isso. Na verdade, ele tá envolvido muito com a questão de proteínas, né? Todos esses nomes que você falou, das glicoproteínas, a questão do retículo endoplasmático, tá tudo isso relacionado à questão de proteínas. Muito legal. Mais alguma informação? Isso aí foi um resumo que eu fiz, né? Ótimo. Eu tinha anotado bastante coisa, só que eu resumi isso aí. Fez o resumo do resumo. Foi. Mas isso é bom, porque quando a gente faz isso, a gente já está estudando, né? Isso é bem legal. Muito bem. Então, Felipe, na linha da ordem alfabética, pode ser o Joas? Pode ser, mas se puder, antes ou depois, eu passo da Jusilene também, que ela enviou o áudio. E você quer fazer isso agora ou quer fazer depois? Por mim, tanto faz. Eu vou passar o dela primeiro, então. Então tá, Jusilene. Você sabe qual que é o corte dela, Joas? É do tecido muscular estriado esquelético. Tá. Estriado esquelético aqui. Eu e minhas anotações. Que bacana. Olá, pessoal, boa noite. Vou estar falando sobre lâmina de músculo estriado esquelético, mas especificamente sobre a localização dos núcleos. O tecido muscular estriado esquelético ele está ligado aos ossos, ele está preso aos ossos e apresenta células alongadas. Essas células alongadas elas têm a capacidade de contração. Além do mais, o tecido muscular estriado esquelético ele destaca-se pela muita presença de núcleos. Que é o que podemos chamar também de multinucleadas, tá? E também pela presença de estriações transversais. Então, aonde que os núcleos dessas células estão localizados? Onde é que é a localização desses núcleos? A localização desses núcleos, elas estão na periferia, ou seja, na parte periférica, próxima ao sarcolema, que é a membrana plasmática das células do tecido muscular. Então, como vocês podem observar ali no desenho, né, tem algumas bolinhas roxas, que eu deixei bem destacado. Essas bolinhas roxas, elas representam o núcleo, tá? Então, vocês podem observar que elas estão sempre ali na beirada, na parte mais distante da imagem, né? Então, essas bolinhas roxas, elas vão ser representadas como o núcleo, para que vocês entendam um pouco melhor. Ao analisar a presença e a localização dos núcleos, é bem possível distinguir esse músculo do estriado cardíaco, né, que é um tipo de músculo que também apresenta as estriações. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido a minha explicação e tenham todos uma boa noite. Gente, eu já falei para vocês na semana passada, né? Mas eu adoro os áudios dela. Inclusive, eu mandei uma mensagem agora aqui para ela, que eu adoro os áudios dela, porque
ela é muito dinâmica, né? Por que ela não pode participar mesmo da aula? Ela não tem internet? Internet. Ai, que pena, porque eu acho que ela ia participar bastante da aula. Ela tem um jeito, assim, de ser bem participativa, né? Pelo menos os áudios me remetem isso. Tomara que eu tenha aula com vocês logo, em outra disciplina, para a gente poder conviver em sala de aula e eu ver todos vocês e esse pessoal aí que não tem conseguido participar, mas vocês olhem como é a diferença, né? De quem tem vontade de continuar fazendo, fez a pesquisa, faz o desenho, manda o áudio, a Jusilene e vários outros que têm feito isso. Então, isso é uma ação que nós, professores, a gente tem que valorizar muito, sabe? Porque poderia muito, assim, dar de ombro, não tenho internet, não tenho como acessar, que se dane, né? Não. Faz, pesquisa, grava áudio, manda para o colega se coloca aqui, né? Dá a sua ajuda também, faz a sua colaboração, você, o Matheus, o Joas e tantos outros aí que vêm ajudando, a Bianca, ajuda os colegas a colocar aqui. Legal, eu acho que assim a gente está formando uma turma bem forte, bem unida, assim, bem bom. E se dessa forma está acontecendo em aulas online, que a gente mal tem contato, imagina se estivesse numa sala de aula. Eu acho que vocês iam estar super unidos. Eu tenho essa impressão, assim, que essa turma de vocês vai ser uma turma muito unida, porque se online vocês já são assim motivados, imagina presencialmente, assim, porque presencialmente é melhor, né? Tudo é melhor. E eu espero logo estar com vocês em sala de aula. Legal, Joas. Quer mostrar o teu agora? Pode ser. Então tá. Qual é o teu? É o músculo estriado-esquelético também sobre a estriação transversal. Sim, eu vi esse hoje já no meu WhatsApp. Sim, verdade. Beleza. Enfim, daí aqui eu fiz a representação do braço com os músculos estriado-esquelético. Aqui está o fascículo, que é constituído por fibras musculares. E aqui está a fibra muscular com o núcleo e as estriações transversais. A estriação é formada pela alternância entre uma faixa clara e uma escura. A faixa escura é denominada de banda A e apresenta filamentos contráteis finos, sendo essa a actina, e os espessos a miosina. Já a faixa clara recebe o nome de banda I e apresenta apenas filamentos contráteis finos, a actina. E é devido à abundância de actina e miosina que ocorre a contração desses músculos, em um processo no qual os filamentos de actina se deslizam sobre a miosina, que leva à formação da actomiosina. E esse deslizamento acontece por causa dos pontos de união entre esses dois filamentos. Vocês viram que o desenho da Jusilene, ela é um desenho que está complementando o desenho do Joas, né? Ali onde o Joas ele tem ali o músculo estriado-esquelético, aí ele faz um primeiro aumento mostrando o fascículo, e depois ele faz mais um aumento mostrando ali a estriação transversal, né? E aí que foi a apresentação da Jusilene. Então, a apresentação da Jusilene, ela complementa a apresentação do Joas. Que legal que ficou para você mostrar os dois, porque aí ficou muito próximo um do outro e a gente consegue fazer essa ligação, né? Ficou muito bom, gostei do desenho, tá? Pessoal, vocês acharam complicado fazer isso e pesquisar? Não. Foi tranquilo? Que bom, porque a Pro não conseguiu baixar o laminário digital, né? Se eu tivesse conseguido baixar o laminário digital e ter colocado para vocês já a lâmina certinha,
teria sido mais fácil. Mas que bom que vocês conseguiram. Alguns amigos andaram me mandando umas mensagens, é mesmo esse o corte, tô certo, né? E aí a gente foi tirando essas dúvidas aí durante segunda até hoje pelo WhatsApp. Muito bem. Matheus, na ordem alfabética aqui da sequência. Você vai apresentar só o seu ou tem uma carrenga aí para mostrar? Tem a da Larissa e da Joyce. Tá bom. Tá, e as meninas, a Solange e a Paola? Até que a Solange estava aqui e caiu fora, né? Será que elas não vão apresentar? Engraçado, eu vou mandar uma mensagem aqui no grupo da turma. Não, nem elas, nem a Gabriela mandaram. Pois é. Então tá. Você vai mostrar qual primeiro, Matheus? Da Larissa. Da Larissa. Você sabe qual é o corte dela? Músculo estriado cardíaco. Tá, mas qual será que era o dela? Ela vai falar, tem 2 áudios. Tá, então vamos ver qual que era o dela. O músculo estriado. Boa noite, pessoal. A minha parte do trabalho de hoje, eu peguei a lâmina do músculo estriado cardíaco e eu vou falar um pouco sobre ele e as estriações transversais, né? Estriação transversal. O músculo estriado cardíaco ele é encontrado somente no coração e ele tem como a principal função bombear o sangue, né? Ele tem estriações transversais, por isso que ele é chamado de músculo estriado, né? Essas estriações elas são formadas por alternâncias entre uma faixa clara e uma escura, que seriam os filamentos de actina e miosina, né? Ele possui um formato cilíndrico. E são ramificados e possuem apenas um núcleo central, né? Além das conjunções comunicantes, né? A contração desse músculo ela é rápida e forte, como no estriado esquelético, mas ao contrário deste, o músculo para sua contração é involuntária e contínua. Da Larissa é isso. Tá. Já desse aí é o meu corte da lâmina de ossificação intramembranosa. Eu fiz em verde porque não tinha tons de vermelho. Não acredito! Fiz em verde. Naquele desenho da Denise, professora, é o mesmo corte que eu, só que eu não consegui identificar. Daí eu peguei uma lâmina mesmo. Daí eu não tenho tanta certeza se é isso mesmo, mas é isso mesmo, né? É. Eu vou falar sobre as células osteoprogenitoras. Eu fiz a ampliação dela aqui. E essas células osteoprogenitoras são células mesenquimatosas, ou seja, elas têm origem mesenquimal, e ela tem o poder de se diferenciar e proliferar-se em células formadoras de tecido ósseo, os osteoblastos. Essas células persistem até a vida pós-natal e são encontradas em quase todas as superfícies livres dos ósseos, no endósteo, no periósteo, nas trabéculas de cartilagem calcificada. E durante a fase de crescimento dos ossos e reparação de lesões ósseas, as células osteoprogenitoras são mais ativas e também aumentam sua atividade, originando novos osteoblastos para o tecido ósseo. Isso aí. E essa é de quem? Da Joyce. Da Joyce. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Joyce. Tô com dificuldade com a minha internet ou meu celular, não sei qual dos dois tá pior. Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre a minha parte do trabalho agora. Eu tinha ficado com a parte ali do músculo estriado cardíaco, né? A parte dos núcleos. Então, no músculo estriado cardíaco, existem as células que são alongadas e ramificadas. Elas têm um aspecto cilíndrico e apresentam também extremidades irregulares. Elas são conhecidas como células do miocárdio. Tem algumas outras definições, né? Mas eu trouxe
somente essa. Os núcleos, eles ficam dentro dessas células, porém cada uma apresenta somente um núcleo central. Eu estou apresentando meu desenho em um corte transversal, né? Elas se apresentam justapostas, com contornos irregulares e vários tamanhos. O tecido muscular estríado cardíaco, ele é encontrado no músculo do coração. Esse tecido, ele tem uma contração rápida, forte, contínua e involuntária, ou seja, a gente não consegue controlar esses movimentos. É importante também ressaltar que as células musculares cardíacas, elas têm vida longa e elas não se dividem. Portanto, então, esse tecido, ele não apresenta uma capacidade de regeneração, né? Então, ali eu tentei circular ali em cima, marcar com as cores que eu fiz no desenho, né? As fibras musculares ali em corte transversal, que são essa maior parte roxinha que tá ali no desenho. Aí eu fiz os núcleos centrais, né, que são as células, então os núcleos estão dentro delas, as partes em rosa. Aí desenhei alguns vasos sanguíneos, né? Sou péssima em desenho, mas desenhei os vasos sanguíneos também, em cortes longitudinal e transversal. E a célula endotelial, que está ali em laranjado. As hemácias, na luz dos vasos, e os fibroblastos. Vou falar um pouquinho sobre cada um, né? As fibras musculares, elas são quadrangulares. Na verdade, meu desenho não ficou conforme o esperado, mas elas são para ser quadrangulares e apresentarem um núcleo localizado no centro da célula, tá? Aí os núcleos, eles se comunicam com o citoplasma através dos poros nucleares e apresentam duas funções básicas, que são regular as reações químicas que ocorrem dentro da célula, no caso o metabolismo, e armazenar também as informações genéticas da célula. O seu diâmetro ali pode variar de 10 a 22,25 micrômetros, pelo que eu vi, não sei se estou correta. Ali, daí a gente tem os vasos sanguíneos, né, que são eles formam uma rede de tubos que transportam o sangue pelo nosso corpo. A gente tem também a célula endotelial ali também, próximo ali, né, dos núcleos e dos vasos sanguíneos. Essa célula endotelial é um tipo de célula achatada, de espessura variável, que recobre o interior dos vasos sanguíneos, especialmente os capilares, tá? Formando assim uma parte da sua parede. Ela permite a passagem das moléculas e a membrana dela é especializada para permitir uma efetiva capacidade de comunicação entre as células endoteliais e as células da parede vascular. Aí a gente tem as hemácias também. As hemácias, elas são glóbulos vermelhos, né, que transportam oxigênio e gás carbônico no nosso sangue. E temos também os fibroblastos, que eles são uma célula de tecido conjuntivo que é responsável pela formação das fibras e material intercelular amorfo. Eles têm um papel crucial na cicatrização, tá? Então, é esse meu trabalho. Qualquer dúvida, qualquer coisa, já deixei claro ali para a Pro, que ela pode me mandar, eu vou estar acompanhando e já mando um áudio de resposta também. Verdade, ela me mandou uma mensagem aqui bem grande, acho que ela está com problema de conexão. A internet realmente ela está bem ruim, né, gente? Muitas pessoas utilizando ao mesmo tempo. Aqui em casa mesmo, eu estou dando aula aqui, meu marido está dando aula no quarto, minha filha está no quarto também na internet, minha mãe também está na internet no celular. A internet ela vai ficando ruim para todo mundo, né? Mas, gente, está super legal, achei o áudio da Joyce super bem explicadinho, ela fez muito bem o trabalho dela, como todos vocês até agora. Mais alguém você vai mostrar, Matheus? Só esses. Só esses? Deixa eu ver, eu até fiz uma chamada lá no grupo, mas a Joyce não está conseguindo participar, tá? Eu já sei. Não, tudo bem, ninguém respondeu nada, né? Mas fazer o quê? Sem problemas.
Talvez as pessoas não tiveram tempo de estar fazendo a sua pesquisa. E o Otávio? Pode ser, Otávio? Opa, pode ser. Só abrir aqui o desenho. Foi aí? Ainda não. Agora sim. Minha internet deu uma trancada aqui. Só ver. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Tá bom. O meu corte é do lâmina de ossificação intramembranosa do mesênquima, que é o tecido embrionário. Aí, o que é uma forma de tecido conjuntivo frouxo que se desenvolve dentro de um embrião. Consiste em substâncias fundamentais compostas de proteínas e água e de textura gelatinosa, que protege e sustenta as células e as fibras reticulares internas. Células dentro do mesênquima são indiferentes, o que significa que elas podem se desenvolver em qualquer tipo de célula madura. Do mesênquima, a cartilagem, o tecido conjuntivo, o sistema linfático e o sistema circulatório do feto completamente desenvolvido. Durante o desenvolvimento normal, o embrião cresce de um ovo fertilizante para um zigoto, para uma blástula, depois para uma gástrula. Blástula, gástrula. Gástrula, tá. É um nominho chato, mas é isso aí. Mórula, blástula, gástrula. Que consiste em várias camadas, chamadas de camadas germinativas, que são o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Mais um pouquinho que eu coloquei também, que o mesênquima é de tecido conectivo embrionário, o mesoderma. A partir dele são formados o tecido conjuntivo do corpo, bem como vasos sanguíneos e vasos linfáticos. E foi isso. Aí o desenho, eu perguntei para o professor como é que era, que ele é mais ou menos isso, que ele tem a matriz celular dele, não sei se é a matriz celular, eu coloquei só matriz, que é umas manchas meio que uma gelatina roxa, e as células mequional são essas bolinhas roxas que tem no desenho. Sim, é isso mesmo, pessoal. A gente não está aqui julgando quem desenha bem, quem não desenha bem, não é esse o objetivo, tá? O objetivo é que vocês tenham tido contato, mesmo que pela internet, com um corte histológico, vocês fizeram a pesquisa desse corte histológico, pesquisaram as células que compõem esse corte histológico e qual é a função dessas células. Esse é o objetivo. O desenho, ele é o esboço, tá? E eu quero dizer um negócio para vocês aqui, ó. Tem o Rangel ainda aqui conosco na sala, mas o Rangel a gente já conversou, ele vai estar me encaminhando por WhatsApp, tá? Esse desenho, que ele está com algumas dificuldades também com relação à internet. Então, a gente já conversou aqui no WhatsApp, ele vai estar me encaminhando. Mas eu quero dizer para vocês assim, gente, vocês vão ter uma disciplina de microbiologia, tá? Não sei se já vai ser no próximo semestre. Se já receberam a grade do próximo semestre ou não? Ainda não. Ainda não, né?
Não sei se vai ser no próximo semestre ou quando que vai ser. Nessa disciplina de microbiologia, normalmente quem dá sou eu, tá? Mas também não vai ser, não sei se vai ser eu, se vai ser um outro colega, mas enfim, normalmente nessa disciplina de microbiologia a gente vai bastante no laboratório, tá? De microscopia. E aí, lá no laboratório de microscopia, vocês vão conhecer o nosso laminário, que é riquíssimo. Nós temos cortes histológicos lá de todas as partes do corpo. Então, tudo isso que vocês fizeram desenho aqui, pesquisaram, e entre vários outros, nós temos no nosso laboratório de microscopia, na faculdade. E quando a gente tiver essa disciplina aqui, espero muito que seja presencial, a gente vai ter essas aulas lá no microscópio com essas lâminas e vocês vão estar vivenciando na lâmina esse corte histológico, que é bem diferente de fazer uma pesquisa na internet e fazer um desenho, tá? A gente pegando a lâmina, vivenciando, correndo essa lâmina no carrinho do microscópio, verificando as estruturas, isso é muito legal. E vocês vão ter essa vivência com certeza, tá? Talvez essa nossa prática ela não tenha sido assim tão motivadora, mas eu quero que vocês fiquem com esse gostinho do quero mais para essa disciplina de microscopia que vocês vão ir até o laboratório com bastante frequência. E lá vocês vão ver todo o nosso laminário, todas as nossas os cortes, vocês vão ver como é rico e como é bacana. Vocês não foram, né? Não tiveram a oportunidade de ir no laboratório de microscopia, né? O Matheus mostrou. Mostrou, mas vocês não conseguiram vivenciar a lâmina, olhar no microscópio, isso nada ainda, né? Não. Não. Mas a gente vai ter esses momentos. Oi. Aparentemente, microbiologia no terceiro semestre. No terceiro? Beleza, não tem problema. Então você já sabe o que vai ser no próximo? No portal do aluno dá para ver ali as disciplinas, qual que vai ter nos próximos semestres. Só não sei se está correto. E o que diz aí? Do segundo semestre, Fundamentos Semiológicos de Enfermagem, Ciências Moleculares e Celulares, Ciências Morfofuncionais dos Sistemas Imune e Hematológico e a distância ao projeto de vida. Entendi. Então, gente, talvez o Ciências Moleculares vai ser comigo, talvez. E se for comigo, eu vou levar vocês num laboratório de microscopia também. Vou levar para a gente ver umas lâminas e vocês terem essa vivência. Pessoal... Qual é a diferença, professora? A parte de ciências moleculares, a gente trata mais aprofundado as partes das células, membranas, a parte de membrana, a parte de transporte, a parte de organelas celulares, né? Mais bioquímica. A gente vê muito essa parte, assim, transporte passivo, ativo, bomba de sódio e potássio, a gente vê bastante essa parte aí, de como que tudo surgiu, a Terra primitiva, então a gente vê essa parte em ciências moleculares. Normalmente sou eu que dou essa disciplina, mas eu não sei o que o Matheus que decide, né? Então, mas se for comigo, tenham certeza que iremos no laboratório de microscopia e dar uma viajada naquele laminário lá, que é muito legal e vocês vão gostar. Uma coisa importante, gente, eu não sei se vocês já se organizaram, né? Mas uma coisa importante é que vocês já tenham o jaleco, tá? Para que quando a gente inicie nossas aulas presenciais, a gente já possa ir para o laboratório sem estresse. Então, uma coisa legal que vocês já podiam estar, não sei até se já não se organizaram, né? Mas podiam estar se organizando com relação ao jaleco, certo? Uma pena que os outros amigos não vieram, a gente teria outros
outros cortes aqui, né? Eu tinha separado o músculo liso do útero, com as células sem estriação, com o núcleo central e único. Eu tinha separado o osso longo, células de tecido ósseo. Eu tinha separado a medula óssea, que seria bem legal. Mas, enfim, os colegas, por seus motivos pessoais, não puderam estar presentes. Mas não tem problema, que a gente vai ver tudo isso em laboratório. Gente, alguma dúvida, algum questionamento para a aula de hoje? Tudo certinho? Então, eu vou combinar assim, ó. Se organizem nos exercícios. Se tiverem dúvidas dos exercícios, mandem mensagem para a Pro, tá? Que a gente pode estar sanando essas dúvidas. Se organizem para a semana que vem, para a prova. Eu vou mandar esse e-mail para a turma. Eu vou também avisar no grupo do WhatsApp ali para a turma, para saber que semana que vem é a nossa prova. E se precisarem de mim, é só me chamar, tá, gente? Ok. Tá bom, professor. Então, obrigada por hoje, tá? Bom descanso, se cuidem, bom final da semana. Rangel, espero você, tá? Igualmente, senhor. Tá bom, professor. Boa noite. Então tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, tchau. Beijo.